concedeu através da sua graça, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo mantimento da tua casa, da tua igreja, Senhor Deus, pelas pessoas que ofertaram, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por manter essa casa de pé, Senhor Deus, manter esse trabalho de pé, independente de tempestades, independente de lutas, do que venha, Senhor. O Senhor é o Deus dessa igreja, esse trabalho vai permanecer firme, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor deu, Pai, para contribuir conosco, seja com suas orações, com o seu tempo, com a sua dedicação e também, Pai, com a parte financeira. Pai, muito obrigado por isso, Senhor. Prepara o nosso coração, Pai, agora pela palavra que vamos ouvir. Se eu posso usar, Senhor Deus, o nosso irmão, para que ele possa trazer, Senhor Deus, o que está no coração dele, que o Senhor colocou no coração dele para nós nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças, Pai, saúdo a todos com a obra do nosso Salvador, obra essa que nos alcançou, nos reuniu aqui, e que, a partir do momento que fomos alcançados por Ele, nosso coração passou a bater da maneira como ela deve ser batida, com paz, com tranquilidade, confiança. Em Cristo Jesus nós podemos ser e cantar esta canção de liberdade. Liberdade ao acesso da adoração a Deus, liberdade ao acesso a Deus, liberdade a uma vida espiritual e santa em Cristo Jesus. E é um privilégio podermos estar aqui essa manhã. Estou vendo as crianças saindo, me parece, vai ter, né? Então, as crianças que estão por aí, né, se direcione aí a professora. Eu sempre falo que o culto infantil, o momento infantil, em hipótese alguma, é um momento adjacente ou um ambiente, né, menor do que o ambiente do culto. Na verdade, para as crianças, o culto público também acontece, da mesma forma que para nós. E o nosso coração se alegra em Deus quando toda a comunidade ouve o Evangelho de Cristo. Saúdo também aos visitantes. Se há alguém entre nós que está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo à casa de Deus, ao corpo de Cristo. Que aqui você ouça a voz do Senhor. E aqui, então, você cresça, você seja transformado pela palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, eu gostaria aqui de continuar, então, a reflexão em Colossenses. Nós, pelo menos, sempre quando prego aqui aos irmãos, né, nessas últimas semanas, nós temos refletido sobre essa carta. E hoje nós pensaremos um pouquinho no capítulo 2, verso 20 a 23. Então, Colossenses tem aí 4 capítulos e esse é o 4º domingo que eu estou refletindo sobre essa carta. E hoje nós pensaremos sobre um trechinho menor, um trecho curto, mas que há aqui uma verdade, um princípio de Deus para nós, para a nossa meditação e edificação. Colossenses capítulo 2, verso 20. Colossenses capítulo 2, verso 20. Leremos até o verso 23. Diz assim o texto bíblico, leamos com atenção. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. São exemplos dessas regras do dia a dia. E assim continua Paulo, verso 22. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, há também uma falsa humildade, tratamento austero do corpo. Mas todas essas coisas, elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Oremos, vamos pedir que Deus nos conduza nessa reflexão, nesse momento. Pai, nós entregamos a nossa existência a Ti nesse momento, confiando em Ti, confiando na Sua voz. Queremos ouvir a Tua voz, ó Criador, ó Trindade Santa. Fale ao nosso coração. Se há alguém entre nós aqui que ainda não professou a fé, que ainda não nasceu de novo, que o Teu Espírito o convença, que o Teu Espírito o ilumine, que o Teu Espírito o alcance. E que nós, para nós santos, que a nossa fé aumente, que a nossa confiança permaneça no Deus que nos criou, nos salvou e irá receber-nos
quando Cristo vier nos buscar. Oramos para a Tua glória nesse momento. Conduza todo esse momento, Pai. Não deixe, Senhor, que a minha pecaminosidade atrapalhe, Senhor, a Tua voz. Mas usa apesar de mim, para que a Tua igreja e a minha vida também seja edificada pela Tua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o tema de hoje é, para vocês que gostam de anotar, o discurso humano não salva ninguém. O tema da mensagem, o discurso humano não salva ninguém. Mas antes de entrar na exposição, vou aqui ampliar a reflexão. Vamos preparar aqui o nosso coração, a nossa alma, mente, existência, para o texto. Pois a porção bíblica de hoje, ela abordará o tema da liberdade. No entanto, nós pensaremos sobre a liberdade pelo ponto de vista da escravidão. É possível, por exemplo, vou fazer uma pergunta aos irmãos, é possível se libertar estando preso? Por exemplo, pensar em alguma coisa. Pense aí, você em uma cela cercada por paredes rabiscadas, uma foto da família no pé da cabeceira, grades de ferro e um cadeado gigante à sua frente. Em dias assim, podemos dizer que nós estamos livres? Em dias assim, podemos dizer que nós nos encontramos salvos? Em que consiste a liberdade? Questões. Vamos refletir, vamos pensar um pouquinho. Você já viu um eclipse? Normalmente, quando os dois elementos, o Sol e a Lua, se encontram, então ficam um na frente do outro. Por consequência, então, a luz da Lua, ela se esvai, fica aquela coisa escura, e você consegue enxergar a realidade pela luz da eletropaulo. Mas se acabar a luz também, com eclipse, tudo fica escuro. Se isso, para que haja luz, é necessário que os dois luminares, eles novamente saiam, um da frente do outro. Tecnicamente, eu não sei, essa não é a minha área. Se há algum aqui cientista aí, se é que cientista estuda isso. Mas pensando aqui com os irmãos, eu tenho dois elementos de frente, quando eles saem de cena, então a luz novamente, ela aparece. Com isso, pense o seguinte, é possível ver a luz da Lua no eclipse? Ora, se dois elementos estão à frente, a luz se esvai, é possível ver a luz da Lua no eclipse? Não sei. Estou aqui perguntando. Da mesma forma, é possível estar livre estando preso? Vamos aprofundar um pouquinho e aqui a gente vai se conectar com o texto. É possível estar em Cristo e considerar os discursos humanos ao mesmo tempo? Atualmente, Igreja do Senhor, vivemos em um mundo eclipsado. Parece que não há mais luz que visa clarear nossa história. De outra forma, viver assim reflete aquilo que o autor, James Smith, chamou de moldura imanente. Calma, eu vou explicar. Moldura imanente é um termo totalmente fora da nossa rotina aqui. Moldura imanente, queridos irmãos e irmãs, representa o seguinte, é aquela ideia de focar toda a nossa atenção, toda a nossa visão, toda a nossa energia em coisas que são estritamente materiais e terrenas e não espirituais e transcendentais. Da mesma forma que não há luz na Lua em eclipse, parece que para o mundo moderno não há Deus, não existe Deus. Infelizmente, pasme, esta moldura, ela tem adentrado as nossas igrejas, as nossas famílias, inclusive os nossos corações. Sabe quando você interpreta Jesus apenas com os argumentos naturais? Por exemplo, Jesus me amou, Jesus chorou, Jesus sofreu por mim. Por outro lado, atualmente, pouco sabemos, quando pensamos em Jesus, sobre os aspectos espirituais. Vou falar alguns termos aqui e você pode anotar para pesquisar. Justificação, glorificação, regeneração, predestinação, expiação. Nossa, que é isso? Que é isso? Pois é. E todas essas palavras, que parecem estranhas, mas são todas bíblicas, elas compõem a parte da natureza divina de Jesus Cristo.
É óbvio, Jesus foi plenamente homem, e obviamente chorou, sentiu dor, morreu, sofreu, mas ele também foi plenamente Deus. Ao considerarmos, queridos irmãos e irmãs, apenas os aspectos humanos de Jesus, em detrimento dos aspectos espirituais, ou seja, ao considerar apenas o aspecto humano e esquecer o aspecto espiritual, passamos a viver também uma vida eclipsada e uma falsa liberdade. Ou seja, nós suplantamos a mensagem da salvação nesses termos, e eu explico. Viver dessa forma, pensando só no Jesus, homem, histórico, é como dizer que vivemos em Cristo, mas estamos presos nos discursos ideológicos, econômicos, sociais e até mesmo religiosos. De outra forma, quando olhamos apenas para o Jesus, homem, glorificamos a sua ética e nos espelhamos em sua pessoa, porém, ao concluirmos assim, nos frustramos, porque é impossível ser santo como ele. É por isso que esse sermão precisa ser ouvido nessa manhã. Paulo vai nos ensinar que estar em Cristo significa estar em Cristo. E fora dele não há salvação. E por consequência, não há liberdade. O tema dessa mensagem é o discurso do homem que não salva ninguém. E ele pode falar bastante coisas a você, mas nada disso te salvará. Está claro nesse texto que Paulo, ele está ensinando que estar em Cristo significa não obedecer às regras do mundo. E aqui eu já estou preparando o seu olhar e o nosso coração para o texto. Nesse termo significa, então, viver livre em um contexto tão pesado. Ou seja, quando consideramos obedecer à regra de Cristo e não do mundo, significa viver livre mesmo em um contexto pesado. Veremos nesse texto, queridos irmãos e irmãs, que aquele que morreu para o mundo em Cristo não deve lutar contra a sua carne, considerando as regras desse mundo. A medicina, a biologia, a estética contribui. Mas se você faz disso o fim em si mesmo, isso não te salvará. Você pode ficar mais bonito, mas a sua existência sempre vai ser feia. Porque quem dá beleza para a existência é Jesus. Tome cuidado, nesses termos então, queridos irmãs, com a promessa dos políticos. Tome cuidado com as promessas de promoções, sabe? Você será promovido e você só pensa nisso. Tome cuidado com os discursos de pessoas que falam mais de dinheiro, conquistas e menos do Evangelho. Ainda na preparação da exposição, nós precisamos compreender aqui, porque o texto vai ser claro. Nós lemos o texto. Paulo ele está dizendo para a igreja que a igreja não deve, ouvir os discursos dos falsos mestres. E quem são esses falsos mestres? Eu explico aqui nesse momento. Paulo ele estava se referindo, quando escreveu isso para a igreja, para que eles tomassem cuidado a um grupo conhecido por ascéticos. Paulo estava alertando os seus leitores a respeito deles. E o que são os ascéticos? Outro termo estranho, né? Os ascéticos, que pasmem, é bem moderno, só que está com outros nomes. Os ascéticos, eles defendem, ou defendiam, na época de Paulo, uma filosofia religiosa que ensinava que privar o corpo de seus desejos normais era um meio maior de santidade e, por consequência, obviamente, Deus te aprovaria. De outra forma, é viver por obras. Então, você esquece o aspecto divino de Cristo e foca no aspecto natural. E no aspecto natural, o que demanda de você e de mim? Apenas obras. Então, eu corro e faço a minha jornada para que extraia de você elogios para mim. E eu faço isso em nome de Jesus. Pego toda a glória para mim. Mas por quê? Eu amo Jesus, mas esse Jesus será o Jesus também divino? Eu penso que não. Irmãos e irmãs, Paulo já vem falando sobre os falsos mestres, e nós pensamos um pouquinho sobre isso na última vez que eu preguei, quando estavam aqui. A tese era, fuja dos falsos mestres e corra para Cristo. Por quê? Porque Cristo basta. Então esse trecho, ele vem na sequência. E novamente Paulo está aqui pensando sobre isso. Vimos na última pregação que Cristo basta.
E eu vou repetir inúmeras vezes, irmãos. Cristo basta. Não há nada nesse mundo que substitua e que possa suplantar a sua existência, o seu brilhantismo, a sua glória. Com isso, neste domingo, nós pensaremos, já que nós não devemos ouvir os conselhos do mundo e também não devemos nos apegar a esses conselhos, nós pensaremos sobre a essência desses discursos pelo olhar bíblico, discurso mundano, e concluiremos observando que no que se refere à vida cristã, esses discursos não se aplicam. Em termos práticos, buscaremos responder a seguinte questão, irmãos e irmãs. E você que está anotando, anota aí a pergunta. Quais são as regras que governam a sua vida? As regras e o texto sagrado de Deus, da Trindade? Ou as ideologias modernas? Os discursos do chefe, dos amigos? Essa é a grande questão que nós buscaremos responder. E para responder essa questão, eu dividi esse texto que lemos em 3 partes. Então, primeiro, nós veremos, pensando nessa grande questão, que estar em Cristo significa estar em Cristo. Segundo, nós veremos que, se morremos com Cristo, devemos ser guiados com Ele. Veremos também que, segundo Paulo, não tem como estar em Cristo e ser guiado pelos discursos humanos ao mesmo tempo. E o terceiro ponto, por fim, nós aprenderemos, ficará claro para nós que o discurso humano não tem poder para nos salvar. Ufa, vamos respirar. Bastante informação. Várias questões e um texto curto. Talvez vocês estejam pensando assim, será que ele está nos enrolando? Porque como o texto é curto, né, Salomão? Texto curto, a gente não tem muita coisa. Não, calma, faz tudo sentido e no final as coisas vão se encaixar. Para você que está anotando, qual é o primeiro ponto então? Temos um texto, ele foi dividido em 3 partes. Temos uma questão, o que rege a nossa vida? O mundo ou as Sagradas Escrituras? E o primeiro ponto é, estar em Cristo significa estar em Cristo. É redundante, né? Pois é, mas às vezes esquecemos. O texto inicia com uma conjunção reflexiva, se. E é interessante, eu sei que tem alguns programadores aqui, né? Mas quando a gente pensa na forma, né, se do Excel, por exemplo, o VBA também usa, eu acho que a programação em geral usa, né? Ó, os irmãos estão concordando aqui, vocês estão vendo, né? Não estou aqui trazendo informação errada. Quando você usa essa fórmula, é interessante porque essa linguagem nos leva sempre a 2 situações. Se for verdadeira, né, trago A, e se for falsa, trago B. Não dá para, se for verdadeira, se você organizou essa fórmula dessa forma, se for verdadeira é A, se for falsa é B, não tem como ser falsa e ser A, e não tem como ser verdadeira e ser B. Deu para pegar? Se for verdadeira é A, se for falsa é B. Com isso, então, não dá para ser falsa e ser A, e ser verdadeira e ser B. Só dá para ser verdadeira A, falsa B. Isso é uma linguagem de programação. E calma, eu não estou aqui arrotando conhecimento, não. É porque eu gosto bastante do Excel e eu uso muito isso no dia a dia. E essa é a lógica do texto. E por isso que ele começa com se. E aí a gente, então, passa a ler a frase toda. Se vocês morrerem com Cristo. E aqui, mais uma observação textual. Aqui está claro que o verbo morrer é intransitivo. Então, ou seja, quem morre, não importa quando ou com quem, morre. Certo? Mas para nós cristãos, o que vem a seguir é importantíssimo. Então, pense o seguinte, um verbo intransitivo, o que vem a seguir, ele não dá muita força para o seu significado, porque ele é intransitivo. Morrer, morrer. Mas do ponto de vista cristão, a gente não pode interpretar dessa forma. Ah, morri, finish. Não. Depois da morte física, há algo aí. E por isso que, então, Paulo diz, se vocês morreram com Cristo. E é interessante porque sobre isso, né, essa ideia de morrer com Cristo talvez seja obscuro para você. Como assim morrer com Cristo? Em Romanos 7, verso 6, Paulo, ele observa isso e nos ajuda a clarificar essa ideia. Ele diz assim, lá em Romanos, você que está anotando, Romanos 7,6. Mas agora, estamos separados da lei,
mortos para aquilo que nos mantinham cativos. Então, quando nós pensamos, à luz desse texto, se vocês morreram com Cristo, isso significa que você e eu, nós em Cristo estamos livres desse peso da lei, desse peso do discurso. Sabe quando você trabalha, que ali na rotina as pessoas sabem que você é cristão e as pessoas ficam olhando todos os seus passos? E aí você se prende nisso e faz disso o evangelho da sua vida. E aí o que acontece? Você faz de tudo para ninguém ver os seus erros. Você faz disso um peso sobre si. E é sobre isso, é sobre essas coisas da sua vida que Cristo te liberta. Quando nós morremos com Ele, nele vivemos e morremos para as coisas do mundo. Então essas narrativas, essas coisas que nós vemos na televisão, essas coisas são todas secundárias, são da vida aqui, são deste mundo. Nós participamos e lidamos, obviamente. Você é real. Mas isso não, no final das contas, isso não é o que pesa para ter paz, para ter segurança, para saber viver de forma tranquila. Tendo muito ou tendo pouco, não importa qual é o seu contexto. O importante aqui, e essa é a tese de Paulo, é que nós precisamos identificar em nosso coração se nós morremos com Cristo. E aí você me pergunta, Gedimar, mas, ok, a Bíblia foi explicado, mas como é que a gente percebe essa ideia de morrer com Cristo? Se você é um cristão que professa a fé cristã, mas que não se batizou, você não morreu com Cristo. O batismo é essa evidência. Quando nós nos sujeitamos a esse símbolo, mas que um símbolo que evidencia para o mundo e para o reino, para todo o cosmo, de que Cristo nos salvou, nos transformou, e agora, ao descer sobre as águas, nós vivemos uma nova vida. Por isso, estar na igreja e dizer que é cristão não significa nada se nós não nascemos de novo. É sobre isso que Paulo está dizendo. Se morremos com Cristo, e esse é um ponto para reflexão. Esse é o primeiro ponto para a sua reflexão. Eu morri com Cristo? A minha vida evidencia essa morte? Ou seja, a minha vida está mais ligada, dobrada, rendida à palavra de Deus, ou ela está rendida, dobrada, desesperada pelas promessas humanas? E aí aqui ainda no verso 20, parte B, a segunda frase, Paulo vai continuar. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. A segunda frase do verso 20 nos mostra o propósito dessa morte, que é nos livrar dos rudimentos. A palavra rudimento no original também pode significar espíritos elementares ou crenças em espíritos que são oriundas aí do diabo, de uma mente depravada. Algumas traduções traduzem inclusive por espíritos. Certa feita, Paulo deixa claro aos seus leitores que todos aqueles que morreram com Cristo não aceitam se submeter às imposições desse mundo. Todo aquele que morreram com Jesus não aceitam se submeter às imposições desse mundo. De outra forma, estar em Cristo significa estar em Cristo. Se morremos com Ele, livres estamos de toda imposição mundana. Sabe, da sua imagem projetada por aí. Sabe, quando você faz essas coisas um fim em si mesmo. Quando você está em Cristo, você continua vivendo, buscando crescimento profissional, buscando ser um excelente médico, buscando ser um excelente jogador de futebol, um excelente militar. Mas o ponto aqui é que, quando você pensa na sua existência como um todo, você descansa aos pés da cruz. Porque você sabe que é só essa cruz que pode salvar. E não importa o que você conquistou ou ganhou, o importa é que você foi alcançado por Ele. Se morremos com Ele, estamos livres de toda imposição mundana. Mas quando nós evidenciamos essa morte, eu já disse aos irmãos, no batismo. Se há entre nós aqui, irmãos,
que professam a fé cristã, mas que ainda não se batizaram, ouça o Espírito. Unglis, um teólogo americano contemporâneo, ao refletir sobre esse trecho, segunda partezinha aí, dos rudimentos do mundo, ele chegou numa conclusão interessante. Diz assim: a realidade é estar em Cristo, habita corporalmente. Desculpa, vou ler de novo. A realidade é esta, ok? A realidade é esta. Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dá uma pausinha aqui. Nós falamos sobre isso a última vez que eu preguei. Em Cristo nós temos a plenitude, etc. e tal. Voltando aqui. E nele fomos feitos completos, totalmente livres. Mas podemos perder os benefícios dessa plenitude com muita facilidade. Podemos cair no ascetismo, por exemplo. E em sua presunção, sua falta de alegria e julgamento. O que significa? Significa que nós podemos professar que cremos, mas ainda vivermos uma vida pesada e enjaulada, eclipsada. Podemos dizer que cremos, mas quando saímos daqui o peso. Podemos dizer que cremos, mas a gente não gosta da nossa casa, a gente não gosta mais do nosso trabalho, a gente não gosta mais dos ambientes, por quê? Porque eles pesam. É pesado viver essa vida. Queridos irmãos e irmãs, a humanidade caída não reivindica a vitória de Jesus. O mundo não fala sobre Jesus, não fala sobre essa liberdade, sobre essa salvação, não fala sobre essa isenção de peso. A todo momento eles buscam colocar sobre os nossos ombros discursos pesados, discursos estes que não dialogam com a palavra inspirada. De outra forma, as ideologias modernas buscam captar novos parceiros para participarem de uma jornada de vida que só pode ser vivida dentro de uma gaiola. Os falsos mestres continuam aí, vivendo uma vida de escravidão. Diante disso, devemos nesta manhã refletir a quem temos seguido. A Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, ou a homens plenamente finitos e sedentos por salvação e liberdade. Entende-se homens aqui por humanidade, não um gênero específico. E aqui, então, nós chegamos ao segundo ponto da reflexão, que é, você que anota aí, ou obedecemos a Cristo, ou obedecemos aos discursos humanos. Lembra da fórmula C? Ou é isso, ou é aquilo. Se isso é isso, sempre vai ser isso. Mas se não for isso, vai ser aquilo. Ou obedecemos a Cristo, ou obedecemos aos humanos. E onde a gente enxerga isso no texto? Você que ainda está com o texto aberto. Verso 20, parte C. Terceira frase desse trecho. Diz assim: porque, e é uma pergunta, por que se sujeitam a regras? Ainda no verso 20, então, é possível encontrarmos uma pergunta. Se olharmos para a palavra original que foi traduzido, por exemplo, por sujeitar, o verbo, encontraremos uma outra possibilidade de tradução, a saber, por que se regulamentam, no sentido de que só existem essas regras humanas para se viver. Isso faz sentido o motivo pelo qual eu comecei a introdução usando um termo estranho, moldura imanente. Quando a gente considera simplesmente apenas a realidade natural, certo? Faz sentido entender por que Paulo está perguntando àqueles irmãos. Por que então se sujeitam a essas regras? Parece que só existem essas regras naturais para se viver, não há nada além das coisas naturais? Então o mundo foi criado realmente pelo átomo, pelo vazio, como dizia Heráclito, filósofo antes de Cristo? Será que é isso mesmo? Perceba como é importante, queridos irmãos, transcender a nossa reflexão sobre o cristianismo. E o que é transcender a nossa reflexão do cristianismo? É olhar para o Cristo não só com seus aspectos naturais, mas olhar que ele também foi divino e continua sendo. Ele venceu, mas não foi só o grande herói Zeus. É Jesus Cristo. Ele era Deus e encarnou para nos salvar. E não só
encarnou, mas morreu e ressuscitou, conheceu a morte, mas hoje habita no lugar celestial. Você percebe como nós, diante desse mundo tão natural, dos desejos, dos vícios, do toque, da posse, você percebe como nós devemos transcender a nossa reflexão do Evangelho, que é muito maior que o mundo, é muito maior do que eu, é muito maior do que a minha história, do que a sua história. Cristo é o Rei de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e é preciso nessa manhã nós nos alegrarmos com esse Deus, porque Ele te salvou, Ele mudou a sua história. Mas por quê? Buscamos nos sujeitar às regras desse mundo? Se temos esse grandioso Deus, por quê? Nós buscamos sempre olhar e concluir e fazer as nossas teses na Netflix. Temos o Deus que olha tudo e que sabe de todas as cenas, até aquelas que não estão lá. Esse é o Criador, esse é o Cristo. Devemos transcender a nossa reflexão. Mas nós somos tentados, todos os dias, a olhar para o Jesus bonzinho, santinho, e ao mesmo tempo, a olhar dessa forma. Eu não estou dizendo que nós não devemos olhar para o Cristo histórico. Devemos sim, porque cremos que Ele encarnou. É importante, mas só olhar para o Jesus histórico vai produzir em nosso coração aquela frustração de que você tenta, mas você não consegue ser santo como Ele. Como é que você consegue ser santo nesse mundo? Estando nele. E é por isso que a nossa reflexão precisa transcender. Precisa considerar as duas naturezas. Perceba como é importante, então, transcender. E eu estou aqui batendo nessa tese. Estou batendo, é importante transcender. Por consequência, quando nós olhamos para esse Jesus bonzinho apenas, esse Jesus histórico, o que nos resta? O que nos resta? Quando você pensa na sua vida agora, sua reflexão, quando você pensa sobre Jesus, o que você pensa sobre Ele? E ao pensar sobre Ele, isso aí que está na sua cabeça, o que resta para você? Você pratica alguma coisa? Você se movimenta de qual forma? Me parece que, em tese, quando nós nos frustramos por não conseguirmos sermos santos como Cristo foi, obediente a todas as 613 leis, quando nós nos frustramos, parece que o que nos resta é aquilo que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche disse: tudo é vazio e nada faz sentido. Não faz sentido porque você olha para o Cristo e fala, não consigo, não faz sentido. Então o que eu faço? Escolho a imanência. Começo a projetar o meu coração para as coisas naturais e busco por sucesso, por rentabilidade, por bons investimentos e faço de tudo isso um fim em si mesmo, me coloco. E quando eu perco tudo isso, eu me jogo do 15º andar. Essa é chocante. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos em 2008, na crise econômica. Quantos grandes empresários não se jogaram para o nada e para o vazio? Sabe o que é isso? É a ausência da reflexão no Cristo, que foi homem, mas que também é Deus. E no caos da vida, no aperto da vida, diante de vários exames, é Ele que nos sustenta e nos mantém de pé. Caminhamos. Você quer um fardo como esse, pesado, de Nietzsche? Quer viver sem nenhuma perspectiva? Quer encarar a vida dessa forma? Quer realmente negar que é impossível seguir Jesus? A pergunta continua. E nós estamos aqui no verso 20 ainda, parte D. Vamos pensar agora sobre a segunda parte da pergunta. A primeira foi, já que vocês morreram em Cristo, por que vocês se sujeitam a regras? E aí, a pergunta continua. Como se ainda vivessem no mundo? Aqui eu vou fazer abre aspas. Se nós lêssemos a pergunta considerando apenas a primeira parte, a tese aqui da reflexão seria aquela tese que os libertários defendem por aí. Vida sem regras. Mas perceba como a continuação da pergunta é importante. Porque
pergunta não é, por que vocês vivem em regras? Como se ainda vivessem no mundo. Perceba como ler o texto na sua forma completa é importante. Da mesma forma, ver o Cristo na sua forma humana e também espiritual, também divina, é importante. Não é sobre essa liberdade sem regras. Minha vida, minhas regras. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo estava falando para os seus leitores. Ele estava dizendo e buscando levar os seus leitores a uma reflexão sobre si mesmo e sobre a relação da sua vida com Cristo. Paulo provoca os seus leitores a rever suas ações, ou seja, quem governa a minha vida? Jesus ou os discursos humanos? Mas é interessante que esse tema ele não é inédito aqui. Na carta aos Romanos, Paulo também havia dito isso. Isso se encontra lá em Romanos 2, verso 3. Nós, os que morremos para o pecado, como é que podemos continuar vivendo nele? Pensa na fórmula C. Percebe? Como a fórmula C está ligada aqui? Não é uma informação totalmente solta? Aqui podemos voltar à ilustração da prisão. É possível ser livre em uma jaula? Pense aí, é possível dizer que é livre, preso? É possível dizer que há luz numa lua que está no seu momento de eclipse? É possível enxergar essa luz? Precisamos, tanto para aquele que está enjaulado e busca a liberdade, quanto para aquele que está diante de uma lua eclipsada e que quer ver a luz, nós precisamos de dois movimentos. Primeiro, a lua precisa sair uma da frente da outra. E segundo, a porta da sua jaula precisa abrir. Certo? E na fé cristã, esse movimento também existe. Só que esse movimento já foi feito. Cristo Jesus já morreu por você, já pagou os seus pecados, você é livre. Nele o fardo se esvai. Nele suas dores, suas tristezas, suas preocupações, suas alegrias, suas posses, tudo se esvai. Ele é o Cristo, Ele é a esperança, Ele é a paz. No que se refere à nossa fé, esse movimento foi feito. E eu friso, Cristo pagou pelos nossos pecados. Agora, como disse Lowes, um estudioso, o cristão pertence inteiramente ao cabeça que é Cristo. Portanto, qualquer outra coisa que se apresente como Senhor da sua vida, perdeu a autoridade. Em Cristo, você e eu, nós estamos livres. Pode lidar com as falsas promessas. Você vai encarar muita coisa por aí, mas o seu coração descansará, porque quem te salvou é maior do que tudo isso. Ainda sobre o final da pergunta no verso 20, se faz necessário uma outra pergunta. Por que Paulo levantou essa questão? Isso é um método indutivo, né? Quem fez o curso aqui da formação que nós fizemos no início, nós vimos sobre isso. A resposta, irmãos, é que o apóstolo sabia que os cristãos poderiam, por conta própria, por conta da sua natureza pecaminosa, aqueles cristãos de Colosso, eles poderiam novamente voltar à escravidão desses discursos dos ascéticos. Eu falei sobre eles lá no início. E é possível aqui, porque no texto Paulo vai dizer no verso 21, 3 discursos como exemplo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Tais proibições, segundo Pades, é um outro teólogo, essas proibições poderiam tomar as pessoas e torná-las paranoicas, paralisá-las em sua conduta por medo de pecar. Aparentemente, estas narrativas tinham uma longa lista de alimentos que eram religiosamente inacessíveis, inaceitáveis e inalcançáveis. Sabe o que é isso? Isso é resultado de uma reflexão apenas do Jesus histórico. Quando você olha apenas para o Jesus histórico, você não consegue decidir. Você não consegue dizer qual é a vontade de Deus. Porque você só olha para o homem Jesus e faz o contraste com a sua vida e você se frustra. A proposta do texto bíblico aqui, sobretudo paulina, é que você deve olhar para Cristo, mas não se comparar a Ele, mas é estar nele. É olhar para Cristo e se dobrar a Ele.
Queridos irmãos e irmãs, em nossos dias, nós podemos cair na mesma jaula. Em nossos dias, todo dia, o Instagram bomba lá no direct, com propostas, dizendo, vai lá que você vai conseguir. Vai que você vai salvar desse seu contexto aí. Se hoje você e eu optamos por um óculos que observa o Evangelho, apenas pelo ponto de vista do Jesus bonzinho, certamente nos assustaremos quando as pessoas do nosso trabalho nos cobrar que devemos lavar as mãos toda vez que nós levantarmos da nossa mesa. Faz sentido isso? Você está trabalhando, aí chega um irmão lá, um colega de trabalho e fala, ó, você precisa lavar as mãos toda vez que você levantar da sua mesa. Tem algum sentido lógico nisso? Não, é totalmente humano. Só que ele pode se basear num texto de Levítico, na purificação, fazer essa conclusão e começar a pesar os seus ombros sobre isso. E você então passa a acreditar nisso. E você então passa a olhar para o Jesus histórico e você fala, eu não consigo. Eu me esqueço de lavar as mãos. E você troca o evangelho da liberdade pela jaula. Eu estou dando um exemplo aqui bem bobinho. Mas na vida você sabe o que te cerca. Você sabe o que ouve. E isso é você com Deus. Não estou aqui especulando o seu coração. Eu estou dizendo que Paulo está falando para nós. E que é importante nós, então, estarmos em Cristo Jesus. Portanto, se você morreu com Cristo, logo, sua vida não depende dessas coisas. Como vimos no capítulo 2, verso 8, no domingo que eu preguei anteriormente, Paulo falou que o cristão morreu para eles e está separado deles para sempre. O lugar do cristão, o lugar onde você e eu devemos estar, é aos pés da cruz. Mas, queridas irmãs e irmãos, Paulo sabia muito bem que seu público, Paulo conhecia muito bem o seu público. Ele conhecia, pois, como homens, aquele público, aquela igreja, poderia ser seduzido por essas questões, por esses discursos. E com isso, ele expôs, agora, na terceira parte do nosso sermão, a essência dessas narrativas mundanas. Paulo ele não só está dizendo, olha, reflitam se vocês realmente morreram com Cristo, reflitam que ou você obedece a Cristo, ou você obedece ao mundo. Agora ele vai trabalhar e vai levar o público à reflexão de como é que é esse discurso, qual é a essência desse discurso mundano, qual é a essência disso? Realmente isso salva? Realmente isso te levará a um lugar seguro? Então, para você que anota aí o sermão, terceiro ponto. O discurso humano não salva ninguém. O discurso humano não te liberta do peso da sua história. Todas essas coisas, diz o verso 22, parte A. Assim começa o verso. Todas essas coisas. E a partir daí, então, Paulo ele vai identificar 4 enunciados. Me acompanhem no texto, verso 22. Estas coisas se destroem, são criadas por homens, têm aparência de coisas sábias, coisas que parecem boas, mas não são, e não têm valor nenhum. Esse, então, é o enunciado de Paulo. E aqui nós passaremos rapidamente sobre cada enunciado. Para você que anota, sobre o primeiro enunciado, é que eu respiro. Está muito rápido, né? Vamos devagar. O primeiro enunciado, verso 22, parte B, diz assim o texto: esses discursos se destroem com o uso. É interessante que a chave gramatical com aqui, ela indica tempo. O verbo destruir também pode ser entendido, quando você estuda o termo original, por corromper. Então, o que significa? Significa que o discurso humano, e isso é muito presente, se você estuda a história do pensamento ocidental, né, você verá que as questões que nós discutimos aqui é resultado e tem como tese vários outros temas que vêm lá desde Platão, desde inclusive dos egípcios. Então, o pensamento vai, certo? A maneira como nós concluímos muda, mas a base é a mesma. É sobre isso que Paulo está falando. Então, hoje você acredita tanto numa coisa, aí você vai na história e vê lá no período de Anaximenes de Mileto, certo? 102 a.C. Você fala, nossa,
eles falavam sobre isso. Né? E aí você vê que esse pensamento, ele se foi por um tempo. Essa tese não serviu mais. Por quê? Porque surgiu uma outra melhor. Então é sobre isso que Paulo está falando. Se nós colocamos no nosso coração aquilo que ouvimos por aí, daqui a pouco você vai ter que lidar com isso, porque essa ideia vai ser trocada. É igual ao iPhone. Você compra hoje um, sai o 14 Direct Alexia. E você pira. Porque agora você não quer só ligar. Você quer que a Alexa ligue para você e responda o seu WhatsApp. E você fica doido, louco por esse negócio. É sobre isso que Paulo fala. Você pega o Alexa e daqui a pouco o celular liga o carro. Você pega o celular e faz brum, já pega o carro. E você fica louco. Porque agora você quer que ele ligue o seu carro. É sobre isso que Paulo está falando. As coisas do mundo são assim. O que nos mantém com o coração como ele deve ser? Batido, Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode ter aí o celular que liga o carro, que faz até a comida para você. Você pode ter, mas o seu coração precisa estar em Cristo. Parte B. Esses discursos são doutrinas humanas. Isso está claro exatamente nessa imagem que eu disse a vocês. Muda. Queridos irmãos, a humanidade é sedenta por salvação. No entanto, sem o toque de Deus, ela só consegue enxergar as coisas naturais. Ou existem aqueles que odeiam a realidade. E aí eles fogem, certo? Para aquilo que eles criam como deuses. Então você tem os panteístas, que entendem que a árvore é Deus, que isso é Deus, que a lapiseira é Deus. Você tem aqueles que fazem a si mesmo de Deus. Você tem aqueles que, como Platão, faz as ideias Deus. E você tem aqueles atuais que faz o da Atena Deus. Porque se você não ouve ele, seu coração não descansa. O fato é que atualmente estamos cercados por tantos discursos humanos que não nos damos conta da imensidão e da sua profundidade em nossos corações. Como cristãos, devemos sempre refletir sobre esse Cristo histórico e sobre esse Cristo divino. Caso contrário, o nosso coração amará mais o da Atena do que Jesus Cristo. Chegamos aqui ao verso 23, parte A, onde diz: esses discursos têm a aparência de sabedoria. O verbo inventar aqui, que é o resultado do restante da frase, né, tem aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Essa ideia de inventar, certo? Também pode ser entendida como um culto de si mesmo. E no mundo de hoje, queridos irmãos, tão utilitarista, o que é isso? É quando você faz amizade só com aquelas pessoas que podem te dar alguma coisa. Sabe quando você faz o network? Isso é muito presente. Vou porque ele vai me levar ali, vai me levar lá. É tão difícil isso. Porque a gente traz essa realidade de mercado para dentro da igreja. E começa a fazer amizades para que vocês me promovam. E meu compromisso com a igreja. E meu compromisso com o irmão. E meu compromisso com a minha vida de santidade. Se esvai. É sobre isso que Paulo está falando, esses cultos de si mesmo, esses cultos a homens. Os influencers por aí, sempre tem 7 passos. Sempre tem passos. Só que às vezes a gente acredita nos passos e esquece da história dele. Os passos deram certo, mas a sua história é diferente. E do ponto de vista cristão, a nossa história tem um único passo. Cristo Jesus. Tem um único resultado. A morte de Cristo Jesus por você. E tem um único destino, os céus. Ué, por que trocar isso? Por esses discursos humanos? Podemos considerar os passos dos influencers? Ué, você pode aplicar para a sua rotina de trabalho e tudo bem. Mas acreditar que isso vai te salvar é ter um olhar muito imanente de Jesus. Você vai se frustrar. Você vai ter crises de ansiedade. Seu coração vai palpitar. E você não vai encontrar alívio. Só há alívio em Cristo Jesus. Verso 23, parte B. E aqui nós já estamos partindo para a conclusão. Diz o verso: esses discursos não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. E é neste trecho que se encontra o tema dessa mensagem. O discurso humano não salva ninguém. Você pode buscar. Você pode ler, você pode se entregar,
mas a salvação se encontra em Jesus Cristo. Você pode entrar em várias jaulas, dizer que é livre enjaulado, mas só aquele que pode abrir a jaula é Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, e eu chamo aqui a banda, até quando buscaremos salvação em lugares que não seja a cruz de Jesus? Conforme vimos nesse texto, o discurso humano não pode nos salvar de nós mesmos, da morte de ninguém. Para os que queiram e estão em Cristo, se alegrem nesta manhã. Se você creu, se você está em Cristo, se alegre. Nele somos mais que vencedores. Nele o nosso fardo é leve. Em Cristo saberemos viver todas as cenas da nossa vida, sejam elas felizes ou tristes, curtas ou longas. Para aqueles, portanto, que ainda não professaram a sua fé em Cristo Jesus, saibam, queridos irmãos, que nele toda a sua crise existencial será trocada pelo abrir da jaula. Saiba que em Cristo Jesus a luz da lua voltará. Em Cristo Jesus você passará a enxergar a realidade pelos olhos espirituais e transcendentais. Irmãos e irmãs, quem segue os discursos humanos, quem se apoia nas narrativas humanas, narrativas estas que buscam colocar o gênero no centro da terra, sem dúvida, perecerá. Porém, para aqueles que são regidos pela palavra de Deus, estes viverão livres de tudo aquilo que é natural e material. Ou seja, mesmo conquistando as coisas neste mundo, assim viverão gratos por aquilo que possuem neste mundo, nesta realidade. Serão gratos, porque o que vale mesmo é Jesus Cristo. Oremos. Pai, gratos somos por Jesus. Gratos somos por sua obra. Gratos somos porque por meio de Cristo nós estamos aqui. E nós queremos, Senhor, como cristãos, ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, nos ajude a nos relacionar com as pessoas desse mundo que não creem em Jesus. Nos ajude, Senhor, a perceber até que ponto nós devemos, sim, considerar as teses de administração, as teses da ciência da computação, mas não fazer disso Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos amadurece, nos faça, Senhor, sermos ainda mais parecidos com Cristo. Senhor, nós contamos com a Tua graça, com a Tua providência, para que nossa vida esteja sempre aos pés da cruz. Para que então, ao enfrentar a realidade, nós possamos então, não só ficarmos firmes, mas ajudar outros a enxergar a realidade. Não só pelo prisma natural, material, econômico, justiça, mas pelo prisma daquele que enxerga todos os países ao mesmo tempo, daquele que enxerga todos os lares, todo o coração, todo o pensamento. É aquele que conhece a essência da planta, aquele que conhece a alma do cão, do gato, da vaca, do boi. Deus poderoso e criador, que nesta semana o nosso coração se apegue ao Senhor e creia no seu olhar sobre tudo e sobre o nosso coração. Amém. Amém.